Aleluia. Irmão Caleb tem a oportunidade de trazer a mensagem final e já faz o convite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de externalizar minha alegria de poder estar aqui com os amados irmãos neste culto, mocidade, e pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder acordar com vida, com saúde, porque sabemos que tudo está diante do controle do nosso Deus, como foi falado nesta noite. E muito nos alegra poder estar aqui também ouvindo algo da parte de Deus, porque eu creio que cada um dos irmãos que vieram a este santuário já puderam ouvir a voz do Senhor através da sua preciosa palavra. Amém? Então, gostaria de ler aqui em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, sem mais delongas, versículo de número 11 ao 15. Hebreus, capítulo de número 9, versículo do 11 ao 15. Que diz assim a palavra do Senhor: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quantos podem dizer amém? O Senhor colocou este texto ao meu coração na carta aos Hebreus, e nós sabemos, através da trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele foi quem completou ou realizou o maior sacrifício da Bíblia, porque nós sabemos que através do Antigo Testamento existiam duas alianças: a aliança que foi instituída através de Moisés. Nós sabemos através da Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, quando Deus chama a Moisés para liderar o seu povo, a casa de Israel. Também sabemos que o Senhor faz uma aliança com o seu povo ali no deserto, e esta aliança foi uma aliança com sangue, porque nós sabemos que no Antigo Testamento todas as alianças eram realizadas através de um pacto, através de um sacrifício, e este sacrifício muitas das vezes exigiam um animal, o sacrifício de um animal. Então, para que o pacto fosse selado, era necessário o derramamento de sangue naquele sacrifício. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então, o escritor aos Hebreus escreve este texto, aleluia, direcionando esta mensagem para os irmãos judeus, mas os cristãos, para que eles pudessem, aleluia, ver e comparar o antigo pacto, ou seja, eles conheciam a história. Os irmãos judeus, eles conheciam tudo aquilo que se passou nas escrituras. E então ele faz a analogia, a comparação entre os dois pactos. E o pacto perfeito foi o pacto que foi realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. No primeiro tabernáculo, bem sabemos através da palavra de Deus, que existia toda uma estrutura para o culto no Antigo Testamento. Existia o altar de holocausto, que estava no pátio exterior. Existia no lugar santo o candelabro, a mesa dos pães. Existia também o altar de incenso. Mas algo mais profundo, depois do véu havia a arca da aliança, e dentro da arca da aliança havia as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná que o Senhor tinha provido lá no deserto. Então, através deste rito, deste culto, o povo de Deus levavam os seus holocaustos, os seus sacrifícios, para que o sumo sacerdote apresentasse diante
de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, aleluia, que para o perdão dos pecados, somente uma vez ao ano era oferecido o sacrifício de holocausto, primeiramente para o sacerdote e depois para toda a casa de Deus. Ou seja, era utilizado um cordeiro em sacrifício naquele momento, no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação ou do perdão. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, aleluia, através da palavra do Senhor, que Jesus Cristo era uma promessa desde o tempo do Antigo Testamento, através das profecias, através dos salmos. Nós sabemos que Jesus Cristo, aleluia, foi a promessa de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E quando Jesus Cristo vem a esta terra, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, quando ele se faz carne, toma um corpo, aleluia, ele vai para cumprir este propósito, para entregar-se para a humanidade, porque só havia um que poderia completar, aleluia, poderia ser o sacrifício perfeito, somente Jesus Cristo de Nazaré, aquele que poderia purificar, aleluia, de todos os pecados. Porque na antiga aliança, aleluia, os sacrifícios eram utilizados somente para expiação, para cobrir o pecado, mas através de Jesus Cristo, ele nos proporciona o perdão de nossos pecados. Efésios capítulo 1 e versículo de número 7, fala-nos a palavra do Senhor, aleluia, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, pelas riquezas da sua graça. Ou seja, todo o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário teve uma finalidade, aleluia, comprar uma humanidade que estava distante de Deus, estava apartada do propósito de Deus, mas aprove a Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou, estando morto em ofensas e em pecados. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que aqueles sacrifícios que eram realizados todos os dias, cotidianamente, lá no tabernáculo, não poderia satisfazer a justiça de Deus, não poderia, aleluia, cumprir o propósito de Deus. É por isso que Jesus Cristo, ele veio com este propósito, aleluia, para remir a humanidade do pecado. Foi o primeiro propósito, aleluia. O segundo propósito era libertar o homem das trevas, da perdição. Já foi falado através, aleluia, da palavra do Senhor nesta noite, aleluia, que Jesus Cristo foi ao encontro daquele homem para libertá-lo da possessão demoníaca, daquilo que aprisionava, porque o ser humano, ele não tem a capacidade de auto se libertar. Somente Jesus Cristo, através do seu sangue, através do seu poder, do seu evangelho, é quem pode dar vida nova ao ser humano, é quem pode, aleluia, trazer vestes novas, é quem pode, aleluia, dar todas as honras espirituais que estão contidas nas Sagradas Escrituras, e quem pode dar uma identidade nova. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, porque outrora estávamos distantes da vontade de Deus, andando segundo o nosso coração, andando segundo os propósitos da carne, mas como diz a Escritura, aleluia, Efésios 2 e 1, ele nos vivificou, estando mortos em ofensas, em pecados, ele nos deu uma nova vida, aleluia, nos regenerou, aleluia, da corrupção deste mundo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E é por isso que não são pelos nossos méritos que estamos aqui, mas através da graça de Cristo, que tem nos alcançado diariamente. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 11 fala: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu falei para os irmãos que todo o sangue que era derramado em sacrifício daqueles animais não poderia perdoar plenamente os pecados do povo. Pelo contrário, somente era uma expiação, cobria o pecado do povo. Mas o sangue de Jesus Cristo é aquele que completa, que, aleluia, tem o poder de limpar e purificar todo o pecado. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E é por isso que a Escritura diz que ele efetuou uma eterna redenção, ou seja, ele morreu apenas uma vez para remir
toda a humanidade. Hebreus 10, capítulo 10, versículo de número 11 diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ou seja, louvado e engrandecido o nome do Senhor. O sacrifício de Cristo foi o bastante, foi o suficiente. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E interessante, amados irmãos, louvado e engrandecido o seu nome, que muitas das vezes, aleluia, muitas pessoas andam por aí afora, sem Deus, sem paz e sem Jesus. E nós sabemos que sem um norte para a sua vida, sem uma direção. Mas aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, ele tem uma vida nova, aleluia, porque somente o Evangelho é quem pode transformar a nossa vida, somente o Evangelho é quem pode mudar, aleluia, o nosso caráter, a nossa personalidade, e somente o Evangelho é quem pode mudar o homem, aleluia, de dentro para fora, porque, aleluia, o exterior demonstra uma coisa, mas o interior é algo diferente, e somente Cristo, somente Deus é quem pode adentrar o profundo da alma do ser humano. Então nesta noite saiba de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo é aquele que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, sabe aquilo que nós precisamos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O próprio salmista diz no Salmo 139 que não, sem necessariamente uma palavra sai da nossa boca, todas as coisas o Senhor ele já conhece. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E a transformação, ela é de dentro para fora. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fez o mais completo e perfeito sacrifício. E a Bíblia diz no versículo número 14 que ele ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, e ele purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, Jesus Cristo era aquele cordeiro, aleluia, que foi prometido pelo nosso próprio Deus, desde a fundação do mundo, aleluia, prometido pelo nosso Deus, quando o homem chega a pecar lá no jardim. Deus não foi tomado de surpresa, mas ele instituiu, aleluia, o plano salvífico, que foi enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E porque a escritura diz que ele era imaculado, ou seja, porque era necessário que algo ou o cordeiro não pudesse ter nenhum defeito, nenhuma mancha. No Antigo Testamento, o cordeiro que era oferecido em sacrifício, ele não tinha nenhuma mancha no corpo, aleluia, era um cordeiro sem mancha e sem nenhum defeito. Da mesma forma, aleluia, na nova aliança, Jesus Cristo é aquele cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecado, aquele que poderia, aleluia, realizar o sacrifício perfeito e completo diante de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma mancha e nenhum defeito, e ele vai, aleluia, purificar a vossa consciência. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que transforma a nossa mente, como eu falei, o nosso caráter, a nossa vida. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Por mais que pelas forças humanas nós venhamos a tentar, muitas das vezes aconselhamos jovens, crianças, adultos, mas somente Cristo é quem pode, aleluia, incutir na mente do ser humano, ou entrar no coração, para convencê-lo do seu erro, do seu pecado. Por mais que pelas nossas forças tentamos, aleluia, convencer, mas nós não conseguimos. Mas há um que pode, aleluia, adentrar lá no íntimo, no coração do ser humano, que é Jesus Cristo. Louvado e exaltado o seu nome. Em Apocalipse 3:20 fala sobre isso, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que vai acontecer? Ele vai adentrar no coração, ou seja, é condicional. Aquele que abre a porta do seu coração, o Espírito Santo de Deus faz morada, encontra lugar. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. E em suma, amados irmãos, aleluia, este texto mostra a profundidade daquilo que Jesus Cristo realizou há 2000 anos atrás.
O sacrifício, aleluia, que ainda alcança vidas, que tem alcançado lares, que tem alcançado pessoas que precisam de Jesus Cristo. Porque eu costumo dizer, aqueles que muitos cogitam, ou pensam, ou não dá nada, ou não investem nada, mas o Senhor é aquele que investiu, e investiu um alto preço. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse preço foi a morte do seu Filho, de Jesus Cristo. E o próprio Cristo fala, eu tenho o poder, aleluia, de tirar a minha vida e também tenho o poder de dar. Este mandamento eu recebi do meu Pai, ou seja, a autoridade foi outorgada da parte de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, aleluia, possamos sair daqui sabendo de uma coisa, que há 2000 anos atrás, o sacrifício de Cristo foi suficiente, aleluia, para que pudéssemos estar aqui, para nos purificar, aleluia, da imundícia do pecado, para nos dar nova vida, nova veste. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E este sangue ainda alcança, por quê? Porque a porta da graça, ela ainda está aberta, para aqueles que, aleluia, dá lugar. Deixa que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que morreu por mim e por ti, pagou um alto preço na cruz do Calvário. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. E a morte de cruz era uma morte considerada vergonhosa, uma morte de maldição. Mas através da morte de Cristo, não é mais representando a maldição, mas representa bênçãos, representa vida, representa, aleluia, a reconciliação, aleluia, da humanidade que estava apartada de Deus com Cristo. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, aleluia, gostaríamos de saber, aqueles que ouviram a palavra do Senhor, aqueles, aleluia, que refletiram acerca de tudo que foi falado nesta noite, aleluia, levante-se do seu lugar, levante as suas mãos e aceite a Cristo nesta noite, porque Ele tem vida nova para te dar, Ele tem um novo destino para a tua vida. Louvado e exaltado o nome de Jesus Cristo. Então, aleluia, levante-se do seu lugar, venha até aqui esta noite, esta frente do altar, que o pastor estará orando por você. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite que aceitará Cristo como Salvador? Aleluia, glórias a Deus. A porta da graça, ela ainda está aberta. Aleluia, basta você dar um passo para Cristo, porque Ele está de braços abertos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Tem um louvor que diz assim: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se
do ladrão que ao seu lar estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.